Na França, donos de Bitcoin estão sendo sequestrados, torturados e tendo dedos cortados. Em 2025, foram mais de 60 ataques físicos contra pessoas que detêm Bitcoin. E mais de 70% desses ataques aconteceram em um só país. Isso não é má sorte. Alguém entregou uma lista com nome, endereço e saldo de cada vítima. E o Brasil está repetindo exatamente o mesmo erro. Mas como essa lista foi construída? Quais os 3 vazamentos que montaram um perfil completo de cada vítima? E o que a Receita Federal brasileira tem a ver com tudo isso? Vamos começar. Para você entender o perigo real de ter Bitcoin no Brasil, primeiro, você precisa ver o que está acontecendo na França. Em 2024, a França registrou 18 casos de ataques físicos contra investidores de Bitcoin, um número relativamente pequeno. Mas já em 2025, os casos aumentaram para 67. E em 2026, até o mês de abril, já tinham sido reportados 47 ataques. A projeção, caso continue nesse ritmo, será de 146 casos. Pensa nisso, um país com 68 milhões de habitantes concentra mais de 70% dos ataques físicos globais contra donos de Bitcoin. Isso não é coincidência, isso é um padrão. E o caso que mais chamou a atenção foi o do David Belland. Em janeiro de 2025, o cofundador da Ledger foi sequestrado junto com a esposa em Vierzon, no interior da França. Uma gangue de pelo menos 10 pessoas sequestrou o casal e os manteve em locais separados. Por 48 horas, Belland foi torturado. Os criminosos cortaram um dos seus dedos para forçá-lo a revelar as senhas. Um pagamento inicial de resgate em cripto chegou até ser feito antes da polícia resgatar os dois. O cofundador da maior empresa de hardware wallet do mundo, sequestrado, torturado e com um dedo cortado. Mas calma que pior. Em maio de 2025, o pai de um influenciador cripto francês foi sequestrado. Ele teve o dedo decepado. Os criminosos exigiram 5 milhões de euros em Bitcoin. Não atacaram o filho, atacaram um pai, que provavelmente nunca tinha comprado um satoshi na vida. No mesmo mês, 4 homens mascarados saíram de uma van disfarçada de empresa de entregas em plena luz do dia em Paris. O alvo era a filha grávida do CEO de uma exchange francesa. Ela conseguiu arrancar a arma de um dos agressores e jogar no chão. Os pedestres viram a situação e ajudaram. Os criminosos fugiram. Dessa vez deu certo, mas foi por muita sorte. Em março de 2026, um casal abriu a porta para o que achavam ser policiais, mas infelizmente não eram. $1 milhão em Bitcoin evaporou. Alguém sabia exatamente quem atacar, o endereço, o saldo, a rotina. Mas como? Os criminosos não estão agindo no escuro. Eles têm uma lista. E essa lista foi construída por 3 vazamentos que juntos formam um perfil completo de qualquer dono de Bitcoin na França. Vazamento número 1. A própria Ledger. Em 2020, o banco de dados de clientes da Ledger foi hackeado. E não apenas compradores da França, mas sim de todo o mundo. Mais de 270 mil clientes tiveram um nome, e-mail e um endereço residencial expostos. Se você comprou uma Ledger antes de 2020, seu endereço pode estar na mão de criminosos até hoje. Essa foi a primeira peça do quebra-cabeça. A segunda foi uma funcionária da Receita francesa. Ela tinha acesso a um sistema chamado Mira, projetado para rastrear sonegadores. Ela usou esse sistema para fazer centenas de buscas não autorizadas, focadas especificamente em donos de Bitcoin e investidores de alto patrimônio. Adivinha o que ela fez com a lista? Ela vendeu os endereços residenciais e os saldos exatos de criptomoedas dessas pessoas para o crime organizado. Vamos para a peça final: vazamento de software de declaração fiscal. Essa empresa, que eu não arrisco dizer o nome, é um software francês usado por milhares de pessoas para declarar Bitcoin. Os dados dentro desse sistema, o que você tem, o que você vendeu, seus ganhos tributáveis, foram acessados por agentes criminosos. E com essas 3 peças, temos o perfil completo. O primeiro vazamento deu o endereço, o segundo deu o saldo, e o terceiro deu o histórico completo de transações. 3 fontes separadas, um perfil completo. E o Brasil está construindo exatamente a mesma lista. E isso é assustador. Por isso, eu já quero te dar uma dica. Eu costumo passar esse conselho apenas para os meus alunos, mas devido à atual situação, eu me sinto na obrigação de alertar todas as pessoas que eu conheço. Sempre quando você for comprar uma carteira, não envia para o seu endereço residencial. Coloque o endereço do seu trabalho ou de qualquer outro local público que você consiga pegar. Por mais que a empresa que você comprou nunca tenha sido hackeada, esse risco existe. Poucas pessoas se atentam a isso, mas essa é uma medida que pode te salvar de muitos problemas. E existem diversos outros cuidados que a maioria das pessoas ignoram completamente. Se
Se você quiser aprender a se blindar desses tipos de ataques e do que pode acontecer no Brasil, eu abri vagas para um novo treinamento chamado Autocustódia Suprema. Nele você vai aprender a blindar o seu dinheiro de qualquer confisco, seja de ladrão ou seja do governo. Esses alunos já estão protegidos. Agora eu quero te ver nessa lista também. Eu não vou ficar falando muito, pois você encontra tudo que é ensinado acessando esse QR Code ou clicando no link da descrição. Então agora vamos falar do Brasil. E é aqui que a coisa começa a ficar assustadora. Em novembro de 2025, a Receita Federal publicou a Instrução Normativa 2291. Ela criou a Decrypto, obrigatória a partir de julho de 2026. O que vai nessa declaração? Seu CPF, seu endereço, o criptoativo que você tem, a quantidade de transações, o valor total em reais de cada operação. Tudo isso centralizado no ECAC da Receita Federal. A França fez exatamente isso. O problema foi que quando os dados existem centralizados, eles viram alvo. Pensa comigo. A Receita Federal tem centenas de milhares de servidores com acesso a sistemas tributários. Você acha que todos eles têm integridade para manter os seus dados seguros? Em 2021, dados de 220 milhões de brasileiros vazaram. CPF, endereço, renda, o governo negou, mas os dados continuaram circulando. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã. Eu estou dizendo que a estrutura que viabilizou os sequestros na França está sendo montada aqui, no Brasil, agora. E quando os dados existem centralizados, a questão não é se alguém vai tentar acessá-los. A questão é de quando isso vai acontecer. O Brasil não está inventando nada, está copiando um modelo que já mostrou as suas consequências. E aqui você pensa, pô, já tá foda ser brasileiro, eles vão me roubar mais ainda? Calma que tem saída. Vamos ao que importa. Eu vou te dar 5 dicas de como aumentar a sua segurança e se preparar caso isso comece a acontecer no Brasil. Você sabe como a lista é montada, então vamos agora desmontar ela ponto a ponto. Dica 1. Endereço residencial. Tudo começa quando o seu endereço cai nas mãos erradas. Você vai fazer o cadastro no Exchange, não precisa colocar exatamente a cor da sua porta e onde fica a chave. Você nem lembra o que comeu no café da manhã. Vai lembrar o número da sua casa? Não vai. Às vezes você se confunde. Coloca o endereço antigo, ou pelo menos, se você mora em apartamento, não põe o número da sua casa. Se você quiser fazer do jeito 100% correto, contrata um escritório virtual. Joga no Google e pesquisa. Hoje está bem barato fazer isso. Mas a questão é, cuidado onde você compartilha o seu endereço. Dica 2. Privacidade na compra e na declaração. Existe uma diferença enorme entre ter Bitcoin e ter Bitcoin de forma que alguém com acesso a um sistema fiscal consiga montar o seu perfil com endereço, saldo e rotina. Quanto e como você declara importa. P2P, Bitcoin com privacidade, estruturas de declaração. Dependendo da sua situação, vale estudar cada um desses pontos. Dica 3. Autocustódia real. Autocustódia de verdade não é só ter uma hardware wallet, é como você configura o dispositivo, é como você armazena sua seed. Quem tem Bitcoin em hardware wallet, mas comprou tudo no próprio nome, declarou tudo, não fez uma carteira do ladrão, ainda não está 100% protegido. Autocustódia real é um conjunto. Estude sobre isso. Dica 4. Exposição social. Se você posta o quanto de Bitcoin você tem, você está desenhando o próprio alvo nas suas costas. Os criminosos na França não precisaram de todos os dados de uma vez. Eles triangularam. Esquece o ego. Quanto menos pessoas souberem, melhor. Dica 5. Arma. Brincadeira. Mas é verdade. O Brasil não é a França. Ainda. Mas o Brasil de 2024 não tinha Decrypto, não tinha o CARF. Agora tem. A estrutura está montada. Os dados estão sendo centralizados. E você acabou de ver o que acontece quando alguém decide monetizar esse acesso por 800 euros. A janela para se blindar ainda está aberta, mas eu não sei por quanto tempo. Se você quer a minha ajuda para aprender a fazer autocustódia do jeito certo, o link do Autocustódia Suprema está na descrição. Se você quiser entender melhor como escolher a sua primeira carteira física, esse vídeo pode te ajudar. Clica aqui e eu te vejo lá.